Bom, meus alunos, vamos para a questão número 5, questão que serve de base para a nossa prova do primeiro bimestre. Questão que diz o seguinte: uma estrela de 6 pontas pode ser construída unindo um hexágono regular e 6 triângulos equiláteros de mesmo lado, conforme a figura. Então, eu sublinhei aqui, hexágono regular. Por quê? Porque nós precisamos identificar tudo isso na questão. Ó. Hexágono regular. Hexágono é uma figura de 6 lados. Irregular quer dizer que os lados são iguais. Ainda que o meu desenho não esteja perfeito com os 6 lados iguais, considera-se o que está no texto da questão. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados que a gente vai considerar como iguais, ainda que no desenho não esteja. E 6 triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros? Triângulos que têm os 3 lados iguais. Então a gente juntou 6 triângulos ao hexágono, 6 triângulos equiláteros a este hexágono, e aí se formou esta estrela. Daí a questão pergunta: qual é a medida da soma dos ângulos x e y? Foram marcados aqui dois ângulos externos aos triângulos e ao hexágono, ângulos externos, os ângulos x e y, e a gente quer saber qual é a soma destes ângulos. E aí a gente começa utilizando as informações que temos, porque a gente consegue claramente saber quanto que é cada ângulo desse aqui de um triângulo, por exemplo. E eu sabendo quanto que é este ângulo aqui desse triângulo, eu consigo descobrir o y. Por quê? Porque juntando o ângulo externo com o ângulo interno, a gente já estudou que quando a gente junta um externo com um interno, a gente tem uma meia-lua, um ângulo de meia volta, que é 180 graus. Todo ângulo de meia volta é 180 graus. Isso por quê? Porque uma circunferência completa tem 360 graus. Metade, 180. Então, se eu juntar esse ângulo externo com esse interno, vai me dar 180 graus. Mas e aí, quanto que é este ângulo interno? Aí a gente vai para o outro conhecimento, já adquirido nos estudos passados, de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se eu somar os 3 ângulos verdes aqui, que são ângulos internos a um triângulo, vai me dar 180. Mas eu sei que este triângulo é um triângulo equilátero. E se ele tem os 3 lados iguais, ele vai ter também os 3 ângulos iguais. Então, esse triângulo aqui, que é um triângulo equilátero, ele vai ter os 3 ângulos iguais. Então, se eu somar, vamos chamar de A, B e C. A mais B mais C, se eu somar esses 3 ângulos, eu vou ter 360. Não, eu vou ter 180. Eu vou ter 180. Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu posso dizer também que eu tenho A mais A mais A. Eu tenho, na verdade, 3 ângulos iguais, que somados vão dar 180. Ao invés de dizer que eu tenho A mais B mais C, eu vou dizer que eu tenho A mais A mais A. Porque os ângulos são iguais, por se tratar de um triângulo equilátero. Então eu tenho que A mais A, eu tenho 3 vezes o ângulo A, me dando 180. E aí eu vou pensar, qual o número que eu multiplico por 3 para dar 180?
No caso, será o 60. 3 vezes 60 vai me dar 180. Né? Então, cada ângulo desse mede 60. Então, em todo triângulo equilátero, eu tenho que os ângulos internos são todos 60 graus. Por quê? Porque 60 mais 60 mais 60 vai me dar 180. E a soma dos ângulos internos é 180. Ficando claro esta parte, a gente parte para resolver aqui, ó. Que a gente sabe, então, que y mais o 60 é igual a 180. Então a gente diz que y é igual a 180 menos 60. Né? Passamos o 60 para o outro lado da equação com sinal negativo. 180 menos 60, 120. E você poderia também raciocinar, o aluno também poderia raciocinar o seguinte: quanto que eu somo a 160 para chegar a 180? Perdão, quanto que eu somo a 60 para chegar a 180? Logicamente, 120, né? Porque 120 mais 60 vai me dar o 180. Poderia pensar de duas formas: resolvendo a equação ou por lógica. Então, descobrimos que o y é 120. Quanto vai ser o x? 120. Por quê? Porque aqui também é um triângulo equilátero. Então, cada ângulo desse interno aqui é 60. Se aqui é 60, então 60 mais x vai dar 180. Então, de novo, a gente vai repetir a informação, ó, o processo. Vai ser repetido, x mais 60 igual a 180. Então, x vai ser igual a 120. E a pergunta é, qual é a soma de x mais y? 120 mais 120. E vai me dar 240 graus. E assim, resolvemos mais uma questão. E eu peço que guardem bem esta informação, de que numa figura como essa, os triângulos à volta vão ter todos os seus ângulos iguais a 60 graus. E para eu descobrir qualquer ângulo interno aqui, basta pegar o 60 somado a esse ângulo externo e colocar igual a 180, conforme eu fiz aqui. Ó. X mais esse ângulo interno vai dar 180. E você descobre então qualquer ângulo externo. O ângulo externo poderia estar, por exemplo, aqui, ó. Eu poderia perguntar esse ângulo aqui. O raciocínio seria o mesmo. Você ia juntar ele com um interno, que é de 60, e ia descobrir esse ângulo aqui. Se fosse aqui, é mesmo raciocínio. Então, se você, na sua prova, se deparar com uma figura como esta, basta seguir esse mesmo raciocínio apresentado nesta videoaula. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.